Os avisos de Nossa Senhora, guerra contra o Brasil e a Igreja Católica. Esse foi um texto que eu publiquei entre 2014 e 2015 e ele foi motivado por alguns sonhos premonitórios que eu tive, né? E também por uma narrativa autobiográfica, ou seja, por situações, principalmente experiências espirituais que eu vivi, né? Desde 2010 até aquele ano. Continuei naturalmente tendo experiências, mas o texto em si se baseia nesse período de 2010 até 2015 aproximadamente, né? Então é uma relação entre esses sonhos que eu tive, sonhos premonitórios, e essas experiências, né? E também com a história das aparições e das mensagens de Nossa Senhora em Fátima, Garabandal, né? E também algumas aparições, uma aparição que houve no Brasil, né? Algumas das previsões que eu fiz nesse texto já se realizaram. Eu vou ler o texto inteiro, né? O texto está publicado no meu blog desde 2014, 2015, né? Que é o meu blog é novacastalha.blogspot.com.br, né? E como o final, bem o finalzinho do texto se refere ao ano de 2018, eu acho importante não apenas ter o texto ali publicado, mas fazer uma leitura aqui comentada. Ou seja, eu vou ler o texto, mas vou parando eventualmente para fazer alguns comentários, sobretudo a respeito das coisas que aconteceram nesse período, nesses últimos 3 anos, digamos assim. Foi em 2010, estando em Portugal, que tomei conhecimento das aparições marianas em São Sebastião de Garabandal, na Espanha, sucedidas na década de 60. Como em Fátima, Maria havia escolhido aparecer a crianças de um simples povoado, Conchita Gonzalez, Marilole, Maricruz e Jacinta Gonzalez. O catolicismo atravessava então um momento fora do comum. João XXIII havia convocado o concílio que receberia o nome de Vaticano II. Os temas conciliares pareciam indicar aos católicos tempos de renovação e otimismo, mas em São Sebastião de Garabandal a mensagem da Santíssima Virgem servia como um contraponto preocupante ao otimismo dos teólogos. E aqui abro aspas, né, para as próprias palavras de Nossa Senhora em São Sebastião de Garabandal. Há que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo, mas antes temos de ser muito bons, e se não fizermos virá um castigo. Já se está enchendo a taça, e se não mudarmos, vir-nos-á um castigo muito grande, disse Maria às videntes de Garabandal. Os avisos de Nossa Senhora estavam intrinsecamente conectados às aparições anteriores ocorridas em La Salette, Lourdes e Fátima. A humanidade trilhava um caminho demasiado perigoso e o futuro encontrava-se ameaçado. Nas manifestações de La Salette, a mãe do Salvador demonstrou-se especialmente preocupada com o destino da igreja e, utilizando-se de termos bastante acusatórios, chamou o sacerdote de cloacas de impurezas. Desde La Salette, um século praticamente transcorreu até as aparições marianas na Espanha. E a despeito dos avisos, eis que Nossa Senhora alertava novamente os católicos. Novamente abro aspas para as palavras de Nossa Senhora. Muitos cardeais, muitos bispos e muitos padres estão no caminho da perdição e levam com eles muitas almas. A Eucaristia é dada cada vez menos importância. Nós devemos evitar a ira de Deus através dos nossos esforços. Se pedirdes perdão com sinceridade de alma, Deus perdoar-lhes-á. Sou eu, a vossa mãe, que por intercessão de São Miguel, quero vos dizer para vos emendardes, que já são os últimos avisos e que eu vos amo muito e não quero a vossa condenação. Pedi-nos com sinceridade e nós vos daremos. Devem sacrificar-se mais. Pensem na paixão de Jesus. Pela televisão, ainda em Portugal, ocorreu-me a oportunidade de testemunhar o Papa Bento XVI em sua visita oficial à Inglaterra. Criticavam-se na ocasião os altos gastos realizados pelo governo britânico com a recepção do Sumo Pontífice. Teólogo muito talentoso, Joseph Ratzinger era considerado excessivamente tradicional pela imprensa e também pela ala modernista do catolicismo. Sob sua responsabilidade estava uma igreja abalada pelos escândalos de pedofilia, todos causados por sacerdotes. Muitos o acusavam levianamente de ter silenciado diante dos casos vergonhosos quando ocupava o cargo de cardeal responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé
durante o pontificado de João Paulo II. Poucos, no entanto, recordaram que, durante o tempo de seu próprio pontificado, Bento XVI afastou 400 sacerdotes devido aos escândalos, empreendendo uma limpeza sem precedentes históricos. Outro fato terminou no esquecimento. O estado deplorável do clero católico tinha sido motivo de inúmeros avisos nas manifestações de Nossa Senhora durante os séculos recentes. Os brasileiros, em 2010, testemunhavam os capítulos da eleição presidencial. Dilma Rousseff, a ministra da Casa Civil e candidata escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, buscava o seu primeiro mandato, enfrentando o ex-ministro José Serra, do PSDB, em uma corrida eleitoral na qual as posições pró-aborto de Dilma Rousseff esquentaram os debates entre militantes através da internet. Os noticiários nacional e internacional definiam as eleições brasileiras como um verdadeiro sucesso democrático. Tomando uma posição contrária, o filósofo e articulista Olavo de Carvalho questionava o caráter democrático de um pleito dominado majoritariamente pela agenda ideológica dos partidos de esquerda. Numa entrevista concedida ao Jornal de Brasília, em 31 de janeiro de 2010, Olavo de Carvalho disse: "Qual é o problema de ser de direita? É proibido? Não tem sentido você proibir a direita e ao mesmo tempo falar em pluralismo democrático. Em todos os países há esquerdas e direitas. O Brasil não tem uma direita há muito tempo. Nas últimas eleições presidenciais, os discursos de todos os candidatos eram semelhantes." O filósofo tratava também de apresentar ao público as relações criminosas entre o PT e terroristas do MIR e das Farc. Segundo Olavo de Carvalho, o presidente Lula e inúmeros comparsas, incluindo Fidel Castro, ditador de Cuba, dedicavam-se a espalhar o socialismo em países da América Latina sob o comando de uma organização internacional conhecida como Foro de São Paulo. O objetivo dos integrantes do foro consistia simplesmente em reconquistar no continente sul-americano aquilo que o socialismo tinha perdido na Europa depois da queda do Muro de Berlim e da União Soviética. Realmente, em tempo recorde, partidos filiados ao Foro de São Paulo assumiram a presidência do Brasil, Argentina, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Uruguai e Equador. O socialismo tornava-se a bandeira de regimes cujas características autoritárias ficavam cada dia mais flagrantes. Mesmo com a exposição de sua atitude pró-aborto, Dilma Rousseff elegeu-se em 2010. O debate acerca do tema, no entanto, acabou escancarando uma candente disputa religiosa no Brasil. Bispos e sacerdotes católicos, em comunhão temporária com vários pastores evangélicos, denunciaram a agenda anticristã dos petistas, enquanto adeptos de teologias marxistas tentaram defender a candidatura de Rousseff. Surpreendida pela participação de religiosos durante toda a eleição, a imprensa criticou aquilo que lhe parecia um atentado à laicidade do Estado, e diversos membros da hierarquia católica foram perseguidos. Tendo retornado de sua viagem à Inglaterra e então recebendo uma delegação de prelados brasileiros, o Papa Bento XVI recordou aos católicos que o clero tinha não somente o direito, mas também o dever de esclarecer politicamente os leigos em caso de necessidade. Isto não acabou tornando-se um fator determinante, contudo, marcou claramente uma posição do sumo pontífice do catolicismo a despeito da vitória de Dilma Rousseff. Todos esses acontecimentos evocaram naturalmente as aparições marianas, porque era inegável que estávamos assistindo à plena realização da mensagem que Nossa Senhora deixara à humanidade durante suas aparições de Fátima. Abro aspas novamente para as palavras de Nossa Senhora. Virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Um dos passeios que empreendi em Portugal foi a visita ao santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Lá, no ano de 1917, Maria Santíssima viera cumprir outro capítulo de sua missão. Referira-se à Rússia, que meses depois atravessaria a terrível turbulência de uma revolução comunista. Disse-nos então claramente o inimigo contra o qual deveríamos lutar, o comunismo. Porém, a solicitação da Virgem Maria não foi imediatamente atendida,
e assim a ideologia comunista difundiu-se sob o comando da Rússia, que dominando em parte o continente europeu e tendo também conquistado terreno na Ásia e inclusive na América, perpetrou uma sangrenta perseguição ao cristianismo. Calcula-se que, ao todo, os regimes de esquerda assassinaram mais de 100 milhões de indivíduos no mundo inteiro. Portanto, as mensagens de Nossa Senhora de Fátima continham a verdade. Na transição dos anos 80 para os 90, com o desmoronamento do bloco soviético, acreditou-se que, enfim, o comunismo acabara. Muitos supostos especialistas afirmaram temerariamente que o Ocidente capitalista vencera em definitivo, com exceção, é claro, de raras mentes lúcidas que, analisando a questão cuidadosamente, afirmaram que o comunismo não estava morto e, de certo, acabaria retornando com força absoluta quando menos se aguardasse. O filósofo Olavo de Carvalho era exatamente um desses raros. Gastei noites inteiras em Portugal, lendo as memórias de Irmã Lúcia, vidente de Fátima, e investigando através da internet as demais aparições de Maria Santíssima em outros lugares do planeta, como aquele que procura as pistas necessárias para desvendar o mistério. Cheguei desse modo aos acontecimentos de Garabandal, e foram precisamente essas aparições que me auxiliaram a compreender o momento histórico que estava vivenciando como homem católico e brasileiro. Por que Nossa Senhora havia aparecido às 4 meninas em São Sebastião de Garabandal? Sem dúvida, viera com o intuito de alertar o mundo a respeito dos descaminhos da humanidade. Mas, além disso, a Mãe de Deus mencionara um aviso, um milagre e um castigo. O primeiro acontecimento servirá para acordar os seres humanos e fazê-los compreender a gravidade do pecado. O segundo acontecimento tensionará conduzir muitas pessoas à conversão. Caso os bons frutos esperados não ocorram e os homens continuem trilhando a rota da perdição, certamente então sobrevirá o referido castigo. Conchita Gonzalez, uma das videntes espanholas, conserva em segredo a data precisa do milagre que se dará em Garabandal e comprometeu-se a anunciá-lo 8 dias antes. Temos tempo suficiente? Eis a questão. Quando esses fatos começarão a desenrolar-se? Numa entrevista, Albrecht Weber disse Conchita Gonzalez: quando o comunismo regressar, então tudo acontecerá. O que tu queres dizer com vier de novo? Sim, quando ele vier de novo, disse Conchita Gonzalez. Queres dizer que o comunismo desaparecerá primeiro, antes disso acontecer? Eu não sei, responde Conchita. Nossa Senhora disse simplesmente, quando o comunismo voltar de novo. Aquilo que parecia impossível era testemunhado exatamente naquele instante. O ressurgimento do comunismo em uma zona continental, a América Latina. Um evento histórico que, sem dúvida alguma, fora antecipado pelas mensagens de Nossa Senhora e que acarretaria consequências naturais e sobrenaturais. Passados 3 anos, em 2013, morando novamente no Brasil, via consternado a forma como o socialismo intensificava seu poder de aparelhamento no país sem encontrar qualquer resistência das autoridades. Sob o pontificado de Bento XVI, naquele momento, o catolicismo sofria outro escândalo, o Vatilix. Vários documentos oficiais do Papa eram roubados e dados ao público, como numa tradicional história de mistério, a responsabilidade recaía sobre o mordomo. Outra vez, a Igreja achava-se diante de uma situação constrangedora. No dia 11 de fevereiro daquele mesmo ano, surpreendendo a todos, Bento XVI anunciou em latim que dentro de 17 dias renunciaria ao trono de São Pedro. Sua motivação declarada era retirar-se para uma vida de oração frutuosa para um intelectual que decidira oferecer os últimos anos de sua existência ao estudo e à escrita. Muitos desconfiaram da autenticidade daquela renúncia, supondo que Bento XVI havia cedido à pressão de grupos liberais do Vaticano, que desejavam um cardeal menos conservador dirigindo a Cúria Romana. Porém, carecendo de maiores indícios comprobatórios dessa desconfiança, restava-nos apenas acreditar nas palavras do Papa. Abre aspas. Bem consciente da seriedade desse ato, com total liberdade, declaro que renuncio ao ministério como bispo de Roma,
sucessor de São Pedro. Poucas circunstâncias na história do cristianismo eram tão singulares quanto o ato de renúncia de um sumo pontífice. Somente Ponciano, Celestino e Gregório XII tinham abdicado antes de Bento XVI. Surpreendido também com a decisão de Joseph Ratzinger, evoquei novamente as aparições de Nossa Senhora. Poderia essa ocorrência histórica ter sido antecipada pelas mensagens de Maria Santíssima? Quase automaticamente, recordei-me da entrevista concedida por Conchita Gonzalez em 7 de fevereiro de 1974. Pergunta: falaste que o dia do milagre coincidirá com um grande acontecimento da Igreja. Nossa Senhora disse-te em que consistia e podes acrescentar algo a tudo aquilo que já falaste sobre isso? Resposta: sim, eu sei em que consiste esse acontecimento. É um acontecimento singular da Igreja que aconteceu em algumas ocasiões e que nunca sucedeu durante a minha vida presente. Não é nada de novo nem extraordinário. No entanto, é algo raro. Por exemplo, como a definição de um dogma, algo que afetará toda a Igreja. Ocorrerá no mesmo dia do milagre, mas não será consequência desse sinal. Será apenas mera coincidência. Teria a renúncia de Bento XVI aberto o caminho para a realização daqueles eventos pronunciados pela Mãe de Deus em Garabandal? Certamente o fato em si acarretava uma série de circunstâncias bem singulares. A coexistência de dois indivíduos carregando ao mesmo tempo o título papal, um deles em atividade e o outro afastado das funções. A participação de ambos em cerimônias oficiais da Cúria Vaticana, e até mesmo a possibilidade de um enterro papal oficiado excepcionalmente por um sumo pontífice. Situações raras, de fato singulares, mas não extraordinárias. Somente incomuns. Pouco testemunhadas na história da Igreja Católica e que se encaixavam indubitavelmente na declaração dada por Conchita Gonzalez na entrevista. Senti que estávamos ingressando em um período de turbulências. Os fatos desenvolviam-se com rapidez e acredito que poucas pessoas naquele momento associavam a crise da Igreja, a ascensão do comunismo na América Latina e as aparições de Nossa Senhora em Garabandal. Um dia após o anúncio da renúncia de Ratzinger, encontrava-me em meu ambiente de trabalho e tive então uma experiência pessoal bastante invulgar. Pela janela, discerni no firmamento uma formação de nuvem muito estranha. Gosto de contemplar o céu, como é natural, e observo formações ocasionais, porém aquela específica pareceu desenhar-se como um semblante humano. Sua expressão denotava o terror e seus olhos estavam direcionados para o alto. Isto me despertou a atenção. No entanto, a característica peculiar daquela nuvem não se explicava a si mesma. Foram necessários 2 ou 3 dias para que eu entendesse completamente o significado. Naquela mesma semana em que Bento XVI espantou o mundo todo com sua decisão de abdicar, assistimos, com semelhante estupor, um meteoro atingindo a Rússia e deixando centenas de feridos. Eis que os protagonistas dessa trama, ao mesmo tempo natural e sobrenatural, eram alçados à superfície dos acontecimentos. Outro detalhe relativo às mensagens de Maria Santíssima colocava a Rússia sob os holofotes. Segundo as vidências de Garabandal, certa situação determinante marcaria o princípio daqueles acontecimentos: aviso, milagre e castigo. E essa situação consistia certamente no seguinte: o sumo pontífice realizaria uma visita oficial aos russos. Passada essa visita, quando o Papa retornasse à Europa, surgiriam revoluções comunistas em várias nações, violências assustadoras no território europeu e, igualmente, uma fortíssima perseguição ao cristianismo. De fato, tendo sido eleito Papa Francisco, o cardeal argentino Bergoglio, cogitou-se quase de imediato uma visita diplomática à Rússia em resposta a um possível convite do patriarca russo ou de Vladimir Putin. Mas antes mesmo dessa tão aguardada viagem, em 2014, os primeiros sinais de violência tornaram-se finalmente visíveis. No Oriente Médio, grupos islâmicos como a Irmandade Muçulmana, a Al-Qaeda e o ISIS deram início a um inesgotável extermínio de cristãos no Egito, no Iraque, na Síria, no Afeganistão, etc. Conforme Maria anunciara, a grande tribulação assumia proporções assustadoras e assim ameaçava disseminar-se rapidamente pelos demais continentes.
Faço aqui apenas um comentário, né, que recentemente, no ano de 2017, né, um dos altos cardeais do Vaticano, né, da Santa Sé, fez uma visita oficial à Rússia e noticiou-se que essa visita era uma espécie de ato preparatório para a futura visita do Papa Francisco, que já foi convidado pelo atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, a fazer esta visita. Mas, por enquanto, essa visita ainda não foi marcada, né, mas já houve uma espécie de movimentação da Santa Sé no sentido, né, de estabelecer uma data específica, né, para essa visita. Retornando ao texto. Havia, portanto, sinais claríssimos no céu e na terra. Por aqueles meses, decidi ingressar na vida monástica. Há tempos meditava sobre essa possibilidade e aos 36 anos entendi ser o momento. Resolvi-me então por uma comunidade existente em Itapecerica da Serra e o início da experiência ficou marcada para setembro de 2014. Poucas semanas antes da partida, ainda em casa, sucedeu-me um sonho. Estando dentro do mosteiro, em uma aula específica, fui atacado por um invasor. Ele me acertou na cabeça e imediatamente eu desabei. No mesmo instante, enquanto o invasor continuava acertando-me a cabeça com violência, comecei a rezar ininterruptamente a oração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, etc. Senti-me receoso devido ao sonho, mas não desisti do meu objetivo. Fui ao mosteiro. Cristo nos disse não tenhas medo e eu aceitei o conselho. Logo que cheguei à comunidade religiosa, tratei de conversar com o sacerdote responsável pelas vocações. Contei-lhe o sonho, admitindo que talvez estivesse influenciado por aquelas perseguições religiosas ocorridas no Oriente Médio. Ele também concordou. Pouco a pouco, tentava adaptar-me à rotina monástica sem ainda pertencer à comunidade, pois durante 3 meses os candidatos conviviam com os monges sem utilizar o hábito nem tampouco comprometer-se com os votos. No dia 7 de outubro, estávamos hospedados na abadia que os monges beneditinos têm no bairro do Morumbi, São Paulo. Ocorriam naquela ocasião os primeiros movimentos do Sínodo da Família, convocado pelo Papa Francisco. Falava-se de um esforço realizado por certo círculo de cardeais modernistas no intuito de introduzir no debate a possibilidade da comunhão a casais de segunda união e um posicionamento algo abrandado a respeito da união entre pessoas do mesmo sexo. Naturalmente, os jornais tratavam o assunto como uma tentativa de modernização da Igreja Católica, um adornamento tardio, mas oportuno. Naquele 7 de outubro, durante a manhã, postulantes e candidatos reuniram-se para os estudos. Lia-se então um texto de Ratzinger enquanto Papa Bento XVI. De certo influenciados pelo noticiário do momento, entre os presentes houve uma apologia das posições tomadas pelo grupo liberal de cardeais. Em suma, foi asseverado que a Igreja não poderia conservar-se alheia a fenômenos sociais da época contemporânea. Se novos modelos familiares se tornavam corriqueiros, a eles parecia adequado que a Cúria Romana buscasse alguma adaptação pastoral. Percebi-me na obrigação de discordar, pois o sentido da mensagem de Cristo não era adaptar a verdade divina aos sabores do tempo. Não era Cristo que deveria assemelhar-se aos homens. Os homens é que deveriam buscar a semelhança do Cristo. Caso aceitássemos o contrário, estaríamos invertendo o significado do Evangelho. O debate foi acalorado e desagradou-me notar como a retórica modernista estava ali bastante arraigada. No mesmo dia, retirando-me para a cela 118, ao lado ficara hospedado o Papa João Paulo II em uma das visitas ao Brasil na década de 80, aconteceu-me ter outro sonho. Como no sonho anterior, testemunhei violências contra cristãos, especificamente um ataque à comunidade beneditina de Jundiaí, cujos integrantes bem conheço. Um dos monges acabava então baleado na cabeça. Pouco antes, no mesmo sonho, assisti à imagem de uma família morta e interpretei isto em seguida como um sinal de que o sínodo não caminhava realmente por vias corretas. Os relatos oníricos parecerão estranhos a muita gente, e a primeira conclusão a que os leitores costumam chegar é a de serem consequências naturais de uma imaginação fértil ou somente a reprodução em estado dormente de circunstâncias relacionadas ao dia do indivíduo. Um sonho verdadeiramente pode ter esse fundamento,
mas também temos que admitir a possibilidade de receber informações privilegiadas através deles. Isto é absolutamente bíblico e aconteceu inclusive com personagens que não gozavam sequer da promessa de Deus. Por exemplo, no caso do faraó, cujos sonhos premonitórios foram interpretados por José. Pois bem, naquele mesmo sonho, testemunhei a Igreja Católica caracterizada como uma mulher de comportamento leviano. Sobre ela recaiu uma desgraça, e esse acontecimento aparentemente a deixava como morta. Pessoas que também haviam testemunhado essa situação dirigiram-se à mãe, insistindo que esta reconhecesse a morte daquela filha. Porém, ela ignorou a solicitação. Quando me acerquei, tive a visão da igreja aparentemente morta e, não obstante, como um grande milagre, ressuscitando no momento seguinte. Caminhava com dificuldades, destroçada, e neste instante, dirigindo-se a mim, disse: "Vão quebrar tudo." Ao que eu interroguei: "Mas isso quando?" E ela me respondeu: "No dia 13 de novembro." Faço aqui uma interrupção, né? Houve dois sonhos, então, né? O primeiro sonho estava dentro do mosteiro, algumas pessoas entraram quebrando tudo, e depois, neste outro sonho, né? um novo aviso dizendo que vão quebrar tudo. Na época, né? Ainda não havia coisas que recentemente, no último ano e meio, tem acontecido na América Latina, que é invasões a igrejas, né? E quebra-quebra, ou seja, as pessoas estão invadindo igrejas e quebrando tudo. Essa semana mesmo aconteceu no Brasil, acho que no Nordeste brasileiro, né? Uma pessoa invadiu uma igreja e quebrou imagens, quebrou tudo. Foi mais ou menos isso que eu sonhei, entendeu? E isso está relatado desde 2014, 2015, final de 2014, começo de 2015, né? Gente invadindo igrejas, né, ou centros religiosos e quebrando tudo. Tem acontecido em inúmeros locais aqui da América Latina. Nessa recente visita do Papa aqui à América Latina, houve igrejas incendiadas, não é? Essas mesmas imagens, né, de igrejas não sendo apenas incendiadas, mas pilhadas, né, e também quebradas, destroçadas. Né? Então, vejam que isto de fato que está anunciado desde 2014, 2015, tem se cumprido. Volto ao texto. No dia 7 de outubro, ocasião do sonho acima mencionado, a Igreja Católica comemora a festa dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Em todas as suas aparições pelo mundo, a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, tem insistido a todas as pessoas que nos dediquemos à santa oração do Rosário. Com essa forma de oração, podemos combater o pecado, o avanço do comunismo e também os ataques ao cristianismo. Retornamos a Itapecerica da Serra e eu carregava comigo uma verdadeira angústia. Seria mesmo conveniente dar crédito àquelas manifestações? Se eu me abrisse à comunidade, o que pensariam os monges? Se eu me calasse, o que Deus pensaria? No jardim do monastério há uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Diante daquela imagem, eu costumava rezar pedindo a ela que intercedesse constantemente pela minha salvação. Dirigi-me então àquele local e solicitei a ela que me indicasse um sinal, algo que me mostrasse claramente se deveria expor a mensagem que parecia ter recebido em sonho. Tendo-me retirado ao quarto que ocupava na hospedaria, ouvi intimamente uma voz a dizer-me: "Ela está chorando." Seria uma locução? Talvez. O certo é que me senti impelido a procurar de novo aquela imagem, e no momento preciso em que isso aconteceu, o sol incidia diretamente sobre ela. Pude discernir assim que na face da estátua algumas marcas conduziam a acreditar que houvera suor e lágrimas. Os vestígios de suor na testa pareciam mais escuros, e os resíduos das lágrimas mais claros. Provavelmente a imagem já se encontrava assim antes, mas eu não havia percebido porque a luminosidade não era exatamente propícia. Tirei imediatamente fotografias e tomei aquilo como um sinal de que deveria dar conhecimento aos outros membros da comunidade. Foi essa a minha decisão. Mostrei os retratos ao responsável pela comunidade de Itapecerica da Serra e então me referi ao dia 13 de novembro, a data revelada a mim naquele sonho. Teríamos novas eleições presidenciais em outubro, e associei tudo a um avanço do movimento revolucionário no Brasil. Conforme Maria Santíssima avisara em Garabandal, o comunismo retornaria com força absoluta.
e aquele aviso estava provavelmente vinculado ao estopim de uma revolta comunista. Admito que no momento acreditei que toda a violência sucederia no dia 13 de novembro, conquanto posteriormente tenho afirmado que o mais provável seria supor que aquela data significasse o princípio dos acontecimentos. De certo, muitas situações estavam condensadas nos sonhos, e não era realmente provável que tudo ocorresse em um dia apenas. Observando os retratos que tirei daquela imagem de Nossa Senhora do Rosário, o dirigente da comunidade local descartou de imediato a possibilidade do milagre. Garantiu que as marcas eram somente sujeira e queria cobri-la de tinta brevemente. Isto me decepcionou. Talvez não fosse mesmo prudente o superior dar crédito imediato a tudo aquilo. Não obstante, a rapidez com que ele tratou de enterrar o assunto, sem ao menos investigar o caso, deixou-me uma péssima impressão. Se estivesse no caminho correto, portava certas informações que atribuíam a mim grande responsabilidade. Senti que necessitava propagar o mais urgentemente possível o caráter iminente dos acontecimentos. Sucedeu ainda outro debate acalorado em sala de estudos e concluí que as divergências doutrinárias aflorariam constantemente. Solicitei dessa maneira que me liberassem durante certo tempo, com a perspectiva de retorno futuro para a continuação daquele trabalho vocacional. Abro aqui novamente uma observação. Eu fiquei no mosteiro pouco menos de um mês, né, desde o ingresso. Teoricamente, né, são 3 meses em que o candidato fica no mosteiro até ingressar no postulantado, se não me engano. Eu fiquei pouco menos de um mês, saí e de fato não voltei. Ou seja, havia essa perspectiva, mas ela não se cumpriu. Né? Eu decidi continuar na vida laical. Retorno ao texto. De retorno à casa, divulguei a história através do blog, do Facebook e de outros canais de comunicação, oferecendo ao público a chance de ver as fotografias tiradas do monastério. A divulgação dos fatos desagradou os membros da comunidade monástica e poucas semanas depois recebi deles uma solicitação para que eu retirasse daqueles canais as menções que os identificassem. Cedi às solicitações, mas mantive o restante. Na época, o texto que publiquei no blog chamava-se 3 sonhos sobre ataques à igreja e violência social em 13 de novembro. Dilma Rousseff reelegeu-se, vencendo Aécio Neves em segundo turno em uma disputa bastante acirrada. Eu havia deixado o mosteiro em finais de outubro e tinha algumas semanas até que o dia 13 de novembro enfim chegasse. Pela internet, divulguei o quanto consegui as experiências vivenciadas, bancando que, naquela data, aconteceria o estopim em uma revolução socialista no Brasil. Poucos deram realmente atenção, mas no dia referido em sonho, uma circunstância confirmou as suspeitas. Em resposta às manifestações conservadoras ocorridas em São Paulo no começo de novembro, após a eleição, o movimento do Sem Teto convocou uma passeata exatamente no dia 13 de novembro. Em 13 de novembro de 2015, aliás, aqui abro novamente uma observação, né? Em 13 de novembro de 2015, ou seja, um ano depois dos sonhos e também dessa manifestação na Paulista, na França ocorreram também os ataques terroristas que vitimaram mais de 100 pessoas. Ou seja, os ataques ao Bataclan. Né? Eles aconteceram no dia 13 de novembro. E é inegável que a relação os ataques islâmicos, né, os ataques muçulmanos, têm uma relação com o movimento revolucionário e também tem uma relação com a perseguição à igreja. E é interessante que 2 fatos ocorreram na mesma data, um em um ano e outro no ano seguinte. Né? Essa manifestação na Paulista, que convocava o Brasil a se transformar, fazer do Brasil uma grande Cuba, que foi o panfleto que circulou nessa manifestação. Um ano depois, no mesmo dia 13 de novembro, né, esse ataque terrorista na França. Volto ao texto. Centenas de militantes, né, nessa manifestação compareceram ao evento e nessa data foi distribuído o panfleto que vocês não estão vendo aqui no vídeo, mas eu coloquei o link aqui abaixo, tá, do meu blog, e vocês podem ler o texto e ver as imagens, inclusive do panfleto. Fazer do Brasil uma grande Cuba, né, marcha popular pelas reformas, contra a direita por direitos. É o panfleto do movimento do Sem Teto. No documento lemos o seguinte: todas as reformas só serão possíveis com uma verdadeira revolução socialista. E lemos também:
Uma revolução no Brasil colocaria imediatamente o imenso proletariado brasileiro na vanguarda da Revolução Continental. No decorrer desses acontecimentos todos, sentia sinceramente que a devoção por Maria Santíssima recrudescia em mim. Porém, isso não respondia de forma suficiente outra questão que se revelava tão incômoda. Porque Deus se dignava mostrar a mim, uma pessoa simples, desprovida de meios, aquilo que seria mais conveniente apresentar a outro indivíduo com maiores virtudes ou possibilidades imediatas de ação. De novo, o coração preencheu-se de aflição. Não estaria sendo leviano ou até mesmo orgulhoso? Não estaria eu sendo vítima de algum engano diabólico? Mergulhei em um estado de preocupação profunda e, em dado momento, tratei inclusive de me censurar por dar crédito a tantos fenômenos. Nas aparições de Garabandal, também as videntes chegaram a negar a realidade do sucedido em determinada circunstância, recuperando a confiança posteriormente. Comigo aconteceu algo semelhante. Perdi minha tranquilidade espiritual na medida em que colocava em dúvida os fenômenos, e somente quando a chama da fé reacendeu-se tive tranquilidade novamente. Os sonhos então continuaram. Um deles mostrou-me a dimensão tenebrosa da violência social que se abateria sobre a nossa nação. A revolução era simbolizada por uma serpente de dimensões míticas. Pessoas escondiam-se em suas residências com receio, e por conta do desespero, muitas delas decidiam-se pelo suicídio. Na Igreja Católica, tornava-se ainda mais e mais difícil a situação de indivíduos tradicionalistas, e alguns eram expulsos de seus recintos. Observação a respeito do suicídio, de fato, recentemente, inúmeras notícias na internet têm mostrado que, nos últimos anos, o índice de suicídio tem aumentado no Brasil. Com relação aos tradicionalistas, no papado do Bento XVI, alguns teólogos, como por exemplo o Leonardo Boff, teólogo de esquerda, um teólogo da linha modernista, já chegou a se manifestar publicamente que o papado do Francisco se ocupou de afastar elementos ditos tradicionalistas, como por exemplo o cardeal Burke, que foi afastado. Então, isso que eu disse em 2014, 2015, que ainda não havia acontecido, porque era muito início ainda do papado do Francisco, realmente aconteceu depois. E também essa questão do suicídio que tem aumentado. Volto ao texto. Parecia verdadeiramente um mergulho em um estado de caos social sem precedentes. Tive conhecimento por aqueles dias que na década de 30, Maria Santíssima também se dignou a realizar aparições extraordinárias no Brasil. Primeiro, em 6 de agosto de 1936, em Pernambuco, para duas meninas chamadas Maria da Luz e Maria da Conceição. Nossa Senhora deu o aviso, abre aspas, minhas filhas, virão tempos calamitosos para o Brasil. Dizei a todo o povo que se aproximam 3 grandes castigos, se não fizer muita penitência e oração. Fecha aspas. Um sacerdote católico, a pedido de um bispo diocesano, formulou questões que deveriam ser apresentadas a Nossa Senhora. Eis as questões. Dizeis quem sois e que quereis? E Nossa Senhora respondeu, sou a mãe da graça e venho avisar ao povo que se aproximam 3 grandes castigos. Que significa o sangue das vossas mãos? Nossa Senhora respondeu, representa o sangue que será derramado no Brasil. Que é necessário fazer para desviar os castigos? Penitência e oração, respondeu Nossa Senhora. Qual a invocação desta aparição? Nova resposta, das graças. Que significa o sangue que corre das vossas mãos? Nossa Senhora responde, o sangue que inundará o Brasil. Outra pergunta, virá o comunismo a penetrar no Brasil? Resposta, sim. Em todo o país? Sim. Os padres e os bispos sofrerão muito? Sim. Será como na Espanha? Aí uma referência à Revolução Espanhola? E Nossa Senhora respondeu, quase. Quais as devoções que se devem praticar para afastar esses males? Ao coração de Jesus e a mim, responde Nossa Senhora. Esta aparição é a repetição de La Salette? Sim, responde Nossa Senhora. Tudo evidente. Nossa nação e nosso povo, lamentavelmente, se encaminhavam no sentido de uma revolução comunista, conforme anunciada por Maria em 1936 e conforme reafirmado por ela em Garabandal. Outro sonho ocorrido neste período causou-me inquietação. Perto das fronteiras brasileiras, um exército estrangeiro, norte-americano provavelmente,
assistia ao recrudescimento da violência no Brasil e hesitava entre intervir de forma direta ou não. Outra observação ao texto: recentemente o exército americano de fato realizou exercícios militares em território brasileiro, junto com o exército brasileiro, se não me engano, na Amazônia, o que foi um fato bastante inusitado, ou seja, foi uma das poucas vezes em que o exército norte-americano de fato entrou no Brasil para fazer exercícios de guerra dentro do território brasileiro. Outra observação: recentemente o exército brasileiro foi às ruas, né, se não me engano, em Natal, né, devido a essas violências em penitenciárias, a esses grupos violentos, essas máfias, né, criadas, como por exemplo PCC, né, ou esse Grupo do Norte, também muito conhecido, que dominam as penitenciárias. O exército está nas ruas. Então, o texto que talvez não fizesse muito sentido, né, anos atrás, que é guerra contra o Brasil e a Igreja Católica, hoje, se vocês observarem o cenário brasileiro, o cenário da sociedade brasileira, esse faz sentido. Volto ao texto. Em outro sonho, via aeronaves militares modernas sobrevoando o território brasileiro e concluí tristemente que a revolução dê certo se transformar em uma guerra civil, com a necessidade de uma interferência estrangeira. Portanto, tratava-se de uma guerra. Teria isso algum fundamento? Novamente, não estaria eu sendo uma vítima da minha própria imaginação? Dos dias 11 a 13 de junho de 2015, o Partido dos Trabalhadores organizará o seu 5º Congresso Nacional. Ou seja, esse congresso também já se realizou. Nas últimas semanas, seus correligionários emitiram um caderno de teses cujo título, mais do que sugestivo, não é outro senão precisamente aquele que segue: Um partido para tempos de guerra. Eis, portanto, as teses que serão defendidas neste congresso. E engraçado também que esse livro de teses do PT foi lançado depois da publicação desse texto no meu blog, em que eu falava de guerra contra o Brasil e a Igreja Católica, e o PT, mês depois, né, se afirmou como um partido para tempos de guerra. Ou seja, de certo modo corroborou, né, as minhas premonições. Agora aqui alguns dos textos, né, algumas das coisas que se encontram nesse caderno de teses. A cassação do deputado Jair Bolsonaro só terá chance de êxito se houver intensa pressão social. Anulação das privatizações, não pagamento da dívida, fora os capitalistas do governo. Exigir publicamente e combater pelo impeachment dos ministros do STF que votaram a farsa da AP 470, o mensalão, a liberdade imediata e anulação da sentença dos dirigentes do PT. Estatizar a Rede Globo, que é concessão pública, e abri-la para movimentos sociais. Estatizar todas as redes de TV, rádios e rádios religiosas de qualquer confissão. E, por fim, taxação de grandes fortunas e criação de uma nova Constituição. Todas as teses defendidas representam o avanço do movimento revolucionário no Brasil e têm sido colocadas na prática em outros governos socialistas da América Latina. Por exemplo, na Venezuela, de Chávez e Maduro. Hoje testemunhamos o surgimento de uma firme oposição direitista tomando as ruas em número maior do que as manifestações esquerdistas. Em 15 de março de 2015, 2 milhões pediram o impeachment de Dilma Rousseff e a solicitação tem conquistado simpatizantes políticos, como é o caso do senador Ronaldo Caiado, dos democratas. Neste cenário de uma oposição crescente, é admissível supor que os socialistas escolham o caminho das ações violentas. Para isso, Lula já convocou o exército de Stedley e conhecemos informações acerca da entrada de militares cubanos e venezuelanos no Brasil de modo camuflado. Um dos ministros da Venezuela, Elias Raul Milano, assinou um acordo de cooperação e treinamento entre seu governo socialista e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Podemos discernir então claramente as peças dispostas sobre o tabuleiro. Os avisos de Nossa Senhora estão perto de se tornar realidade no Brasil.